Olá, seja bem-vindo ao terceiro módulo e a gente vai falar agora um pouquinho sobre volume. Esse não é um módulo muito grande, volume não tem muito segredo, não tem muito cálculo, não tem muita coisa. Eu vou só explicar para você como que é o funcionamento do volume, tá? Vou explicar como que ele funciona, a teoria de volume, mostrar um pouquinho dele no gráfico para você. E no quinto módulo, que a gente vai estudar rompimentos, aí sim vai fazer sentido tudo que eu estou falando aqui. Todas as coisas que eu venho falando aqui nessa parte mais teórica, explicando cada indicador, né, um por um, tudo vai fazer sentido junto na aula de rompimento, tá? A gente vai unir tudo que a gente está aprendendo aqui para montar o Trade System, para ver como que funciona as operações de rompimento, como que a gente vai operar tendência, tá? Então, sem mais enrolação, vamos de volume, vamos ver como que funciona o volume. Aqui eu só tenho uma frase bem simples de como é o volume e daqui eu já vou para o gráfico. No gráfico eu vou explicar um pouquinho melhor como que é o funcionamento, tá? O volume indica o valor de um instrumento financeiro que foi negociado durante um período de tempo especificado. Vamos lá. Se uma ação, por exemplo, uma ação ou um contrato, se foi negociado, se alguém comprou, é porque tinha alguém vendendo, tá? Se alguém comprou, é porque tinha alguém vendendo. E se tinha duas pessoas comprando, se duas pessoas compraram, porque duas pessoas venderam. E assim vai. Se três pessoas compraram, três pessoas venderam. Quanto mais negociação tiver, maior será o volume. Não tem segredo sobre isso não, tá? Quanto mais negociação tiver, maior é o volume. E isso é visto por um gráfico, um histograma, se eu não me engano, fala um histograma com barras, que fica na parte de baixo do gráfico, e essas barras, quanto maior for a barra, maior é o volume. Quanto menor for a barra, menor o volume, tá? Então, não tem segredo, é simples, é só isso. Gráfico, geralmente, gente, trading, não tem muito o que complicar, não tem muito o que ficar inventando coisa, não. Gráfico tem que ser simples, tá? Gráfico tem que ser simples. Então, vamos lá. Como que funciona o volume? Olha aqui. O volume funciona da seguinte maneira. Ele funciona da seguinte maneira. Na teoria de volume, quando tem uma tendência, o volume tende a aumentar na direção dessa tendência e tende a diminuir na correção. Então vamos lá. Se tem uma tendência, vamos fazer o seguinte: vamos para o Python. Se a gente tem uma tendência subindo e depois temos as correções dessa tendência, a gente vai fazer aqui no gráfico numa tendência de alta, tá? Mas aqui funciona para uma tendência de baixa também. É só inverter, né, os princípios aí, tá? É só inverter as posições, tá? Mas vamos lá, vou fazer um desenho bem simples aqui, só para a gente entender como que funciona o volume. Vamos lá, vamos lá. Eu vou colocar aqui, fazer as barrinhas aqui, né? Então, vamos lá, deixa eu colocar aqui de azul. À medida que o mercado vai subindo, vai fazendo candles, né? O volume também sobe, principalmente no início da perna, o volume sobe. Quando vai chegando perto da correção, o volume tende a fazer o quê? O volume tende a diminuir. A gente está vendo que a gente está fazendo o volume aqui como é que eu posso dizer? Esqueci a palavra aqui agora. Bem referente aos movimentos do gráfico. Ó. Deu uma perna de alta, o volume subiu, começou a corrigir, o volume desceu. Começou a nova perna de alta, o volume volta a subir. Volta a subir. O volume vai subindo até encontrar o quê? Até encontrar novamente a próxima correção. Começou a nova correção, o volume tende a diminuir, o volume tende a ficar menor. Começou a nova perna, o volume tem que aumentar. Isso aqui é a teoria de volume. Na tendência, o volume aumenta, na correção, o volume diminui. Porém, ele não conseguiu aumentar tanto e foi fazendo o quê? Chegou aqui, mais ou menos nesse topo, ele já estava bem pequeno e essa primeira correção aqui já teve um volume maior. Então, vamos lá. Se na tendência o volume aumenta e na correção o volume diminui, se na possível correção o volume está alto, é porque pode ser então o quê? Ao invés de correção pode ser uma reversão, tá? Ao invés de correção pode ser uma reversão de mercado. Então, se o volume não subiu tão consideravelmente na última perna e ele continuou alto, se ele subiu na correção, e aqui, quando começou uma nova perninha, ele de alta, né, uma tendência de alta, ele não aumentou,
ou seja, pode ser uma bela de uma correção aí. E quando chega aqui no patamar, quando chega aqui no patamar dessa nova perna de baixa, o volume pega aí e faz o que? Opa, pera aí que eu peguei o errado aqui, é esse aqui. Ó. Esse patamar que o volume pega e aumenta, então isso aqui é uma reversão completa, tá? Então, vamos lá, deu para entender? Subiu, perna de alta, o volume sobe. Correção, o volume abaixa. Nova perna de alta, o volume sobe. Nova correção, o volume abaixa. Nova perna de alta, o volume sobe. Só que esse aqui não conseguiu subir tanto junto com a tendência. Então ele começou a ficar mais ou menos no mesmo lugar aqui e houve um volume um pouco mais alto na correção. Isso aí é um alerta que pode ser então uma reversão de tendência. A próxima tentativa de perna de alta, o volume ficou o quê? O volume ficou baixo. Na próxima tentativa de alta, ou seja, perdeu força. Perdeu força, os compradores já não têm tanta força mais para empurrar o mercado para cima. Então, quando começa a cair, o volume entra de novo. Porém, agora na queda, altos volumes na queda aqui, até que faz uma correção. Essa correçãozinha vai fazer o que então? Vai ter volumes menores, tá? Volumes menores aqui, até que quando começa uma nova perna de baixa, o volume vai aumentar novamente, tá? Então esse aqui é um princípio bem simples aqui de volume. Deu para pegar? Volume aumenta na direção da tendência e diminui na correção. Aumenta na tendência, diminui na correção. Se o volume ficar alto na correção, pode ser que seja então uma reversão completa, tá? Se ficou alto na correção, pode ser reversão de tendência. Então vamos lá. A gente vai pegar aqui, olha só, olha esse exemplo que a gente tem aqui. A gente tem o iniciozinho de uma perna de baixa aqui, um candle bem forte de queda aqui, fazendo 3 candles aqui numa perninha de baixa, deixando o martelinho aqui. Porém, olha só, volume alto, volume, volume. E quando começa a correção, quando faz essa correçãozinha, olha o volume, como que diminui. Como que o volume diminui de forma bem drástica mesmo, o volume diminuiu bastante. Quando fez essa violação aqui do que foi, aqui parece que foi até uma flâmulazinha, né? Vamos fazer uma flâmula aqui, acho que vai dar uma flâmula bonita aqui. Olha lá, deu uma flâmulazinha bonita aqui. Quando fez o rompimento dessa flâmula, já teve volume. Já teve volume no rompimento da flâmula. E depois do rompimento, só que o preço acabou voltando, né? Rompeu, houve uma violação da flâmula, acabou voltando para dentro dela e depois rompeu aqui para baixo com tudo. Quando rompe aqui para baixo com tudo, olha o volume. Olha que volume maravilhoso. E a tendência continua. Tendência de queda, volume alto, volume alto, volume alto, até que faz uma nova correção. Corrigiu, olha só, como que o volume já diminuiu bastante, diminuiu bem. Começou a nova perna de baixa, olha aqui, volume alto aqui na perna de baixa, volume alto nesse candle aqui, volume alto nesse candle aqui, e depois começou a subir com um volume bem baixo e foi virando a tendência. Mas aqui deu para pegar o princípio que eu te expliquei, que é seguindo a tendência, volume alto, correção, volume baixo. Seguiu a tendência, volume alto, correção, volume baixo. Aqui foi uma bandeirinha, né? Aqui foi uma bandeirinha bonita. Olha lá, simétricazinha aqui, ó. Bandeirinha de livro essa aqui, maravilhosa. Mas, beleza. Ah, Daniel, mas tem alguma referência que eu possa usar para saber se o volume vai estar alto ou vai estar baixo? Como que eu faço para saber isso mais ou menos? Só de olhar? Eu vou ter que aprender isso só de olhar? Só de olhar, com o tempo você vai aprender sim. Mas a gente usa o quê? A gente usa uma média. A gente usa uma média móvel. A gente insere uma média móvel de 20 períodos também no volume. Olha aqui que maravilha. A médiazinha móvel aqui de 20 períodos no volume. A média a gente usa como uma referência. Referência de quê? Se o preço está acima da média, quer dizer que tem volume alto. Se o preço está abaixo da média, quer dizer que o volume está baixo. Vamos voltar aqui para o mesmo exemplo que a gente usou nessa perna inteira de baixa aqui. Vamos lá. Olha só. Primeiro candle de queda, candle bonito. Fazendo aqui, olha só, o preço vinha subindo. Fez o que aqui? Nesse candle aqui? Um engolfo de baixa. Um lindo engolfo de baixa aqui. O volume acima da média, continuou a tendência, volume acima da média ainda. Quando começou a correção, o volume já parou na média e depois na correção dentro da flâmula ficou abaixo da média. Na
violação, o volume fez o quê? Encostou na média e o candle que rompeu foi acima da média com tudo. Foi acima da média com tudo. Um senhor volume. Depois o preço ficou pouco acima da média até a próxima correção. Na próxima correção, volume aonde? Abaixo da média. Rompeu a bandeira? Volume aonde? Volume acima da média. Então, a média a gente usa ela como referência para poder fazer essas operações, para a gente saber se o volume realmente está alto ou não, para a gente não ficar um pouco perdido olhando apenas esse histogramazinho, né? Olhando apenas as barras aqui, para a gente não ficar um pouco perdido. Não, Daniel, eu não sei se o volume está alto, eu vou ter que esperar uma barra muito grande para saber se é realmente volume. Não, basta olhar a média que você já vai ter uma boa noção se o volume realmente está alto ou não, beleza? Então, volume é simplesmente isso. A gente usa ele para identificar uma boa tendência e para identificar as correções e também as reversões, que quando o mercado começa em correção e na correção começa a dar volume mais alto, tá vendo? Ó? Volume mais alto do que a média o que poderia ser uma correção, né? Então, pode ser que seja uma reversão completa de tendência. Acabou que veio embora, deu aqui uma paradinha, fez uma espécie de um triângulo ascendente. Vamos ver se dá um triângulo ascendente aqui, bem muxuruquinho aqui, mas olha lá, um triângulozinho ascendente com um rompimento aqui para cima. Vamos ver o rompimento. Rompimento um pouquinho acima da média, próximo candle, estourou de volume com tudo, foi embora para cima, tá? Então, a gente usa a média para saber, para ter essa referência se o volume está alto ou se está baixo, ok? Então, agora que a gente pegou aqui os princípios, né, como que funciona o volume, vamos fazer o seguinte, vamos colocar média móvel, que a gente já estudou, deixa eu colocar uma média aqui, e vamos fazer o quê? Vamos colocar também VWAP, vamos colocar VWAP, por quê? Porque a gente já estudou VWAP também, a gente já sabe como que a VWAP funciona. Agora, a gente vai unir o quê? Vai unir as três coisas que a gente aprendeu aqui. Olha só, essa entrada aqui, por exemplo, esse candle aqui, esse Marubozu, eu não entraria e não aconselharia entrar. Por quê? Porque a VWAP está subindo. VWAP está subindo, não opere contra a VWAP. Olha a média está subindo, não opere contra a média. Vamos colocar a regra de coloração, vamos ver se a regra de coloração ia permitir a gente entrar nela. Olha só, no Marubozu, permitir entrar? Não, a média estava verde. Aonde foi a permissão para entrar nessa operação? Dois lugares aqui. Rompimento da flâmula. Olha o rompimento da flâmula, que rompimento maravilhoso para poder fazer a entrada. A gente podia entrar em dois lugares, ou perdendo a mínima desse martelo, ou na mínima do Marubozu, que rompeu com tudo. Peraí que eu peguei errado aqui. Que rompeu com tudo essa flâmula. Por que a gente podia entrar nos dois? Pelo seguinte, o martelo fez uma violação, mas teve força para vir para baixo. Então, se esse martelo perder a mínima, é sim uma entrada. Perdeu a mínima o martelo aqui, é uma entrada maravilhosa, uma entrada maravilhosa. E a gente tinha tudo a favor? Sim, a gente já tinha volume, olha só, a gente já tinha o volume na média, então era só aguardar perder a mínima. A gente tinha uma VWAP acima do preço, então a gente já estava operando em venda porque estava abaixo do preço. Desculpa, vamos de novo. A gente já tinha um preço operando abaixo da VWAP, então a gente já estava a favor da VWAP para operar a venda, e a gente tinha o quê? Uma média móvel vermelha já apontando para baixo. Então, tudo aqui estava a favor da operação. Tudo aqui a favor da operação. Então vamos lá. Média móvel a favor? Beleza. VWAP a favor? Beleza. Volume a favor? Beleza. Vamos voltar no que eu falei na última aula. Vamos ver se a gente tinha alguma coisa contra, né? VWAP estava contra? Não, VWAP estava em cima do preço para a gente operar a venda. Beleza. Média móvel estava contra? Não, a gente tinha uma média móvel vermelha, como é que fala? Autorizando venda. Beleza. Volume, estava contra? Não, volume, a gente já tinha um volume na média, ou então se esperasse o candle fechar, a gente já tinha um puta volume aqui também para continuar a tendência. Estava contra? Não, estava a favor. Beleza. Pronto. Até então, nas nossas três primeiras aulas, média móvel, VWAP e volume, a gente já tem
tudo autorizando a nossa venda, a gente já tem tudo autorizando a entrada na operação. Na próxima aula agora, que a gente vai ter de Fibonacci, que é uma aula maravilhosa também, a gente vai estudar o que? Alvo. Agora a gente vai estudar alvo, aonde seria o alvo de uma operação dessa, por exemplo, aqui, onde tinha tudo autorizando a gente fazer essa operação e a gente fez uma entrada maravilhosa e poderia ter feito 2 entradas até no caso. Até então, tudo que a gente viu estava autorizando a gente a entrar. Entendeu como que funciona o volume? Volume não tem muito segredo. Aumentou seguindo a tendência, né? Aumentou a favor da tendência, beleza, ele confirmou a operação. Ah, Daniel, então deixa eu te perguntar. Vamos esquecer a VWAP, vamos esquecer as entradas, vamos esquecer a média móvel, né? Vamos esquecer tudo aqui. Daniel, e se esse rompimento aqui, mesmo se fosse um candle grande, mas se ele não tivesse volume, eu poderia entrar? Não, não poderia entrar. O volume tem que confirmar a operação, tem que confirmar a entrada. Se não tiver volume, não tem entrada, tá? O volume é uma das principais confirmações. Você fez um desenho, você achou uma flâmula, achou uma flâmula aqui, se rompeu, mas não teve volume, então não é entrada, tá? Não é entrada. A entrada só se dá com volume, só é feita com volume. Sem volume, sem entrada, beleza? Sem volume, sem entrada. Tem que ter volume. É até estranho falar isso, mas tem que ter volume, tá? Volume tem que estar acima da média, tem que estar a favor da tendência, a favor do rompimento. Sem volume, sem entrada, beleza? Então acho que a aula de volume deu para pegar bem aqui como que funciona e a gente vai ver tudo isso junto de novo lá na aula de operação em rompimentos, operando rompimentos. Acho que é o 5º módulo. A gente vai ver tudo isso nessa aula. A gente vai ver vários exemplos aqui. Rompimentos de suporte e resistência, rompimentos de figuras, igual a gente viu aqui, por exemplo. E a gente vai ver média móvel, a gente vai ver VWAP, a gente vai ver volume, a gente vai ver Fibonacci, a gente vai ver isso tudo para poder autorizar as nossas entradas, para saber quando fazer uma entrada, onde colocar stop, qual que é o alvo, tá? A gente vai ver isso tudo aqui. Por enquanto, essas primeiras aulas são apenas teorias, como que funciona, né, os cálculos, né, igual a gente viu os cálculos das médias, só uma teoria para a gente já saber, entendendo, já chegar, né, na aula de rompimento, entendendo o que é cada indicador, o que cada indicador faz, né, qual que é a informação que eles nos dá para a gente poder operar, tá? Então é isso aí. Vimos essa aula de volume, essa aula maravilhosa de volume aqui, e eu te vejo na próxima aula de Fibonacci. Qualquer dúvida que tiver ficado em relação a essa aula ou também as outras aulas, só pode deixar aqui no comentário, pode entrar em contato comigo e eu vou te responder com o maior prazer e a gente vai seguindo aí. A intenção é que você aprenda tudo sobre análise técnica, a intenção é que você saia desse curso aqui, realmente um curso avançado, né, com informações bem mais avançadas do que foi o primeiro foi bem básico, então esse aqui com informações avançadas, a ideia é que você saia daqui um profissional mesmo, você saia daqui fazendo operações maravilhosas aí no mercado, tá? Qualquer coisa, então, só entrar em contato comigo. E a gente se vê na aula de Fibonacci. Muito obrigado. Até lá.